Boa noite a todos. Meninos, vocês não querem vir para cá? Bom, fiquem à vontade, tá? Só para... Não precisa. Acho que a minha voz aqui... Ou vai atrapalhar? Não, né? Posso deixar aqui? Pode deixar, só para... Porque aí eu posso mexer aqui nos papéis. Bom, gente, boa noite. Muito obrigada por mais um convite. Agora vindo falar um pouco sobre alimentação vegetariana, que a palavra vegetariano, ela diz respeito a todo tipo de alimentação que exclui a carne. Qualquer alimento que não tenha a vida de um animal é um alimento, então, vegetariano. A palavra vegetariano vem não de vegetal, mas de vegetare, que quer dizer dar vida, animar. Então, os romanos, quando eles diziam que um homem era saudável, que um homem era vigoroso, eles diziam que era um homus vegetus, né? Porque a gente acredita até que a origem de vegetariano, vegetal, não gosto de comer mato, né? Quem fala a respeito. Então, o tema da palestra não é nem um pouco criado aqui da minha criatividade. Eu me utilizei da capa desse livro, que é a 5ª edição, foi a 5ª edição em 1990, quando eu adquiri. Não sei se houve publicação posterior no Brasil, mas originalmente foi publicado nos Estados Unidos em 1979. É um livrinho bem fininho, mas de uma riqueza e que nós vamos conduzir praticamente a nossa palestra em função dele. E o vegetarianismo e ocultismo do Leadbeater e Annie Besant. Então são os dois condutores aqui. E eu aproveitei, exatamente reproduzindo a capa desse livro, porque quando uma pessoa se diz vegetariana, né, na sociedade, onde há uma predominância de pessoas que se alimentam de carne, automaticamente essa pessoa ela é colocada meio que na parede. Mas você não come carne? Como assim? Explica melhor. Você não sente fraqueza? Você não fica pálido? Você não teve anemia? Ou vem aquela gozação também, né? Nós vamos fazer um churrasquinho, e aquela... Então, assim, o que há de errado em comer carne? Uma pessoa pode estar te perguntando com espírito, vamos dizer assim, numa abordagem crítica, realmente interessada, ou mesmo afirmativa, uma postura afirmativa. Nossa, mas é errado comer carne? Quer dizer, te pedindo até que dê alguma dica, puxa, algo que lá dentro já vem um questionamento, ou mesmo em tom de deboche, que é o caso de muitas pessoas, porque é o que a gente vê, infelizmente, pensando em Brasil, o churrasco, ele vamos dizer assim, a motivação para qualquer coisa. É casamento, é batizado, é o jogo. Então, é o que a gente predominantemente vê. E nós vamos até abordar sobre isso, assim, no decorrer. Quando a gente, assim, pensa a respeito, quem não foi criado numa família de vegetarianos, então, ou seja, a pessoa foi condicionada a comer carne, desde bebê, porque é importante. Então, já ouvi, inclusive, mães falando, olha, meu filho não gosta, eu ponho um pedacinho de carne na boca, ele cospe. Então, o que eu faço? Eu passo no liquidificador, junto, e peneiro, porque é muito importante. Então, isso já vem no condicionamento, aí é o bichinho,
é o stick, todos esses alimentos da Turma da Mônica. Quer dizer, são a própria indústria, ela induz, ela incentiva desde criança que aquele ser coma carne. Então, aquilo quando vem, já faz parte, né, de um questionamento daquela pessoa, chega um momento que ela vai em busca de mais dados que possam respaldar, né, respaldá-la dentro dessa escolha, seja do ponto de vista científico ou mesmo espiritual. E não só para alimentação, como qualquer coisa na vida da gente. Nós sempre nos baseamos, procuramos reconhecer alguma coisa que nós buscamos em pessoas, né? E nessas pessoas nós vamos verificar o quê? A idoneidade, né? Se aquilo que ela fala é como ela age. Então, como que aquela pessoa, ela se conduz no meio. Então, por exemplo, né, quando nós falamos em sociedade teosófica, Annie Besant, né, que inclusive é dessa obra, né, do vegetarianismo e ocultismo. Então, são pessoas que atingiram já uma visão mais profunda, uma sabedoria, e a gente vê isso na conduta, porque há pessoas que se dizem, né, iluminadas ou se dizem evoluídas, mas quando você vai ver no dia a dia, né, na conduta dela, não corresponde. É o mesmo que um médico pneumologista dizer para você que você precisa parar de fumar e ele está com um maço de cigarro no bolso. Ou o endocrinologista dizer para você que você precisa fazer um regime e ele está imenso. Então, quer dizer, é incompatível, né? Quando com essas pessoas, essa idoneidade. Então, falando, buscando até uma referência no ocultismo, o que é o ocultismo? No livro Vegetarianismo e Ocultismo, define que oculto, né? Aquilo que é oculto. O ocultismo é o estudo dessas leis que operam, né, sobre a natureza, quer dizer, nada está aleatório, né? Tudo tem um significado e um propósito. E o ocultista é aquele que vai estudar essas leis, vai devotar, então, a vida a favor da evolução. E o ocultismo, ele tem uma visão muito favorável ao vegetarianismo. Mas, para você assistir uma palestra, frequentar a Sociedade Teosófica, ser membro da Sociedade Teosófica, você não precisa deixar de comer carne. Mas é impossível que com o decorrer, né, dos estudos, do aprofundamento e da atitude, né, porque não é só assistir a palestra ou fazer a leitura, né? Isso é bem reforçado em todos os temas que são abordados nas lojas teosóficas, que você precisa praticar, né, a teosofia na sua vida, de diferentes maneiras, né? Olhar mais atentamente, não somente entender os seus próprios condicionamentos, compreender as coisas. Então, à medida em que você vai, deixa eu até mudar, eu estou esquecendo aqui à medida que você vai aprofundando, lendo com um outro sentido, né? Porque a gente lê uma obra e a gente lê novamente, né, já com uma outra, sentindo-se mais amplo na sua percepção. É impossível que você não frequentando, vamos dizer assim, uma loja teosófica ou qualquer instituição que estude o ocultismo, é impossível que você não se empenhe exatamente a uma fraternidade, né, a buscar a fraternidade universal, num espírito
de cooperação e não de competição. O que a gente vê, está aí junho, né, que nós vamos enfrentar a Copa, nós vamos enfrentar um período no nosso país, um período de intensa competição, né? Mas a fraternidade universal, ela é exatamente o oposto, né? Um espírito de cooperação. Quando nós olhamos, né, para esse ser que está aí, o que a gente, cada um, como falei, a gente lê uma obra, a gente olha um quadro, olha uma paisagem, o nosso olhar, o nosso estado, a nossa vida, a nossa condição evolutiva naquele momento vai dar o tom e o colorido, né? Cada um de nós vai olhar para essa tela e eu acredito que todos nós aqui olhemos com um sentido de graça, né? Com o coração e ver um ser tão inocente como esse. Quando eu falo, então, aceitar a fraternidade universal, é perceber que, embora nesse nosso mundo finito, que nós podemos, né, é o manifestado realmente, a gente tem acesso, a gente pode perceber através dos órgãos do sentido, há, né, uma energia infinita e sutil que nós chamamos de espírito. E o espírito, ele permeia todas as coisas. Se esse sopro, que é o espírito, esse alento, for retirado daquele ser, o que acontece? Essa matéria, né, que foi composta e que foi animada, ela vai se decompor na sua condição original e material. A vida deixou de existir. Então, aproveitando o mantra da unidade, que o Luciano até invocou parcialmente, quando diz que, ó vida oculta, que vibras em cada átomo, ó luz oculta que brilhas em cada criatura, ó amor oculto que tudo abranges na unidade. Ou seja, saiba que todo aquele que se sente uno contigo, que por isso mesmo é uno com todos os outros. Então nós estamos interligados, as nossas formas são diferentes, né? Mas a energia que habita é a mesma. Então, conforme vamos prosseguindo o nosso estudo, o nosso empenho pelo estudo do ocultismo, é impossível que não pensemos, né, na vida dos nossos irmãos, que chamamos de irmãos menores. Não porque são inferiores, mas que existe uma evolução desde o reino mineral até o humano. O que é que faz sofisticar? Né? É o sistema nervoso que vai se tornando cada vez mais complexo. Quer dizer, quando chega à condição humana, que nós evoluímos, né, a essa condição humana, nós temos capacidade de interferir no ambiente. Então a nossa responsabilidade perante o mundo é muito maior. O nosso sistema nervoso é muito mais complexo. Nós temos essa capacidade de reflexão. E os animais, eles, vamos dizer assim, existe uma alma-grupo no nível mental, mas todos já têm um corpo astral ou um corpo emocional individualizado. E conforme esse animal, né, ele tem um corpo emocional muito mais evoluído, muito mais avançado. Por exemplo, o cão, né, que até vive em convívio com o ser humano, ele se torna muito mais sofisticado a sua emoção, né? Se o dono for uma pessoa agressiva ou criá-lo de uma maneira rude, ele vai responder emocionalmente de uma forma rude. Se o dono tiver uma suavidade, tiver uma brandura, o ambiente do dono for um ambiente mais tranquilo, o cão também será mais tranquilo, né? E os animais ainda com um corpo emocional muito mais ainda rudimentar, mas
deixando a vida neste plano, os animais vão habitar, né, o plano astral. E imaginem quanta indignação, quanto terror, né, por essa morte brutal que passam no nosso planeta, né? Como que é isso do lado de lá? Por enquanto, tudo bem? Tudo. Então, por que a gente não deve comer carne? Vou ousar aqui fazer com vocês assim uma discussão em diversas vertentes. Então, do ponto de vista da saúde, fisiológico, político, ecológico, econômico, moral e espiritual. Eu dei essa prévia aqui e agora a gente vai abordar, tá? Todos os alimentos, eles, e todos os seres, né? Claro, os alimentos assim, antes, eles precisam do quê? Da energia solar. Então, quando nós comemos as frutas, os legumes, as verduras, nós estamos comendo diretamente a energia que provém do sol, né? Todos nós dependemos disso. Então, por que isso seria de uma forma indireta? Aí é que vem o primeiro questionamento. Ah, mas diz que é saudável. Gente, existe uma indústria que quer vender e vende muito. E nós vamos ver aqui adiante quanto que se fatura, a custo do que e de quem. Bom, nós temos diversos sistemas alimentares, né? Mas assim, eu vou focalizar 8 sistemas que é exatamente uma proposição do hinduísmo. E daí eu vou contando um pouquinho da história para vocês. Eu peguei vários aqui. Probiótica, ortobiótica, sistema Bircher, sistema Rey, mas eu vou pegar assim os sistemas de alimentação principais, vou contar um pouquinho. Isso aí é como o hinduísmo focaliza, que se fala Ashtanga Rana, que Ashtanga é 8 partes, né? Ana de alimentação, sistemas de alimentação. O que os cientistas, inclusive o próprio Charles Darwin, concorda com que o ser humano, antes da última era glacial, ele era frugivorista, né? Então, os homens, eles viviam nas árvores, se alimentavam de folhas, de frutos, e repentinamente veio a era glacial e com isso escasseou a alimentação, né? Foram em busca da sobrevivência e aí recaiu, que dizem, né, para comer a carne. Foi a época, provavelmente, dessa transição da era glacial que o homem desenvolveu o polegar, que é exatamente o que diferencia ele dos antropóides, né? Porque nós temos esse dedo, ele é importantíssimo. Então, com isso, a sobrevivência humana, ela foi mais fácil, mas passou a se alimentar de carne. Passada essa era glacial, alguns povos continuaram comendo carne pela escassez, né, dos legumes, dos cereais, que é o caso dos esquimós, embora hoje com a globalização, né, em tribos do norte mesmo, aquela região da Sibéria, quer dizer, muito frio, muito difícil desenvolver os frutos, embora com essa globalização, muito antes até com os meios de transporte, a gente sabe que seria possível, hoje mais ainda, né? Hoje chega alimento pra gente do outro lado do mundo com uma rapidez. Mas tribos do norte, os esquimós, e por condicionamentos mesmo. Agora, o homem, pelo menos o que se supõe, né?
nunca foi carnívoro. A gente fala, o homem, você é carnívoro. O homem nunca foi carnívoro. Porque o carnívoro, ele mata a presa, né? E ele come a presa com o sangue ainda quente. Se você der um rato a uma cobra, um rato morto ela não come. Ela só vai comer o rato se você der o rato vivo, ela vai matar e aí sim ela vai comer. Ela pode estar com fome, mas ela não aceita. Então é o caso, vamos dizer assim, dos felinos, né? Eles vão à caça e eles devoram. No momento que eles têm a fome, né? Eles nunca vão matar além, né, da fome deles, ou do momento da fome. Deu a fome, eles vão lá, matam, pegam, né, toda a presa, tiram a carne, comem, dão aos filhotes e tudo bem. Aí vai chegar o carniceiro. O carniceiro, ele não mata, né, a presa, ele vai comer o resto daquilo que deixou o carnívoro. Então, o exemplo é o urubu. Aí eu pergunto para vocês, o ser humano é o carniceiro? Né? Mas aí é que tá. Dificilmente, é muito difícil, eu não conheço, né? Carnívoro, já vi, inclusive, pela televisão, rituais que a pessoa, ela mata uma galinha, né? Ela pega e ela come ali, toma o sangue. O caso também de um homem que ele trabalhava num matadouro e ele, no momento que faziam aquela sangria, né? Ele pegava uma caneca e tomava aquele copo de sangue porque ele né, considerava que aquilo fazia bem para a saúde. O carniceiro também é muito difícil. Nunca vi um ser humano, não há registro, mas o onivorismo sim. O onivorismo é um sistema de alimentação onde a pessoa come de tudo, né? Então vai comer, né, cereais, as frutas, os legumes, e também a carne. Então o sistema alimentar humano é o onivorismo. Quer dizer, nesse período da era glacial, não sei como foi processado, né, essa involução. O que eles defendem nesse livro, oh meu Deus, será que é assim? Aí. Aqui tá? Aqui? O que eles defendem é que houve uma involução, né? Então, não sei se a princípio realmente teve essa passagem por carnivorismo, mas que fique bem distinto isso, tá? Porque o homem, a maioria da raça, né, da espécie dos homens, né, da raça humana, é onivorista, quer dizer, ele vai comer de tudo. Nós temos o cerealismo. O cerealismo, ele apareceu exatamente no começo, né, quando apareceram as civilizações. O homem era nômade, né, então ele fazia ali a cultura, acabava escasseando o alimento, ele mudava. Né. Com o início, o aparecimento das civilizações, demarcação de terras, o que houve, né? Eles perceberam que estocar frutas, estocar legumes, não ia dar certo, e mesmo carne, né? Bom, aí o cerealismo hoje, né? O cerealismo que ali tinha, inclusive, quem comia carne, mas predominantemente cerealista. Agora, existe o cerealismo, aquele que é o vegetariano cerealista, que é o macrobiótico, por exemplo, né? Mas surgiu ali, quando as pessoas, então, começaram a trabalhar em grupo, percebiam as estações do ano, que era mais farta alimento, o que devia estocar, o rio, a cheia do rio, a falta da água, enfim, isso é o que deu
essa origem. O macrobiótico, que é um exemplo de cerealismo, ele não, a alimentação dele se baseia muito mais não no fator nutritivo do alimento, né? Mas na proposição energética. Eles trabalham com yin e yang. Eles consideram que o arroz integral é o alimento mais completo. Então, toda a refeição deve ter 50% do arroz integral, porque é rico em sódio, em potássio, que o organismo humano precisa. O restante em legumes, verduras, frutas, sempre cozidos. Então, eles defendem isso. Então, sempre distribuindo essas energias, né? A yang é uma energia muito mais, né, de positiva, né, de fora, e a yin é a energia receptiva, né, energia negativa. E eles também acabam equilibrando. Se você precisa yangizar, yinizar, se você está mais para fora, mais agitado, mais ansioso, você vai fazer uma alimentação mais yin. E se você está mais, né, deprimido, mais para baixo, você vai fazer uma alimentação mais yang. Essa é a proposta. Professora, por que sempre cozidos? Eles pensam assim? Porque sempre cozidos. Essa é a filosofia. Não sei te dizer. Não sei te dizer. O vegetarianismo é a alimentação, então, que inclui os derivados animais, né, o ovo, o leite, o mel e cereais, legumes e frutas. O vegetarianismo, ele já tira o ovo, né, que é o caso dos Hare Krishna. O alimento deles não tem o ovo, inclusive. Aliás, no caso do cerealismo, eu sei que tem os macrobióticos, não sei hoje, né? Eu lembro que tinha um restaurante e eles falavam que faziam uso de ovo, porém só o ovo galado, né? Que era o ovo que tinha a vida. Já no caso do vegetarianismo, isso não tem informação se tem galado ou não, quer dizer, o uso do ovo. E o vegetarianismo já exclui o ovo da alimentação. O naturismo ou crudivorismo, aí vem um outro tipo de sistema, que todos os alimentos devem ser comidos ao natural, conservando-se a energia primordial deles, né? Então, e eles incluem a proteína animal. Aqui vai o mel, o queijo, o leite, tá? O naturismo. E o frugivorismo é basicamente alimentação à base de frutas. Ou seja, é o tipo de alimentação que não agride em nada, né? Porque você está comendo o fruto, né? Essas sementes, elas vão para a terra e nascem, não há prejuízo em nada. Eu tenho uma informação, não sei se é legítima, que o dono da Apnutri era frugivorista. É um sistema de alimentação muito difícil. A pessoa que é frugivorista não poderia estar nesse ritmo que a gente tem no dia a dia aqui em São Paulo, né? Porque tem que ter um cuidado muito grande, né? As mulheres não menstruam. É muito... Agora, você sabe dizer por que no caso do cerealismo, as verduras sempre cozidas na macrobiótica? Você tem essa ideia? Pode ser por causa da água, né? Porque transforma ali, cozinha o arroz com os legumes. Eu sei que eles restringem bastante a água, né? Você se alimenta, depois você toma um banchá, um chá digestivo, mas eles não são favoráveis, você tome sucos, quantidades de água. Acho que isso sobrecarrega os rins. Então, provavelmente, esse cozimento, essa água que vai para o arroz, é distribuído na água que está ali no alimento.
né? Você não deve exceder a isso. E o frugivorismo, então, é a forma mais, vamos dizer assim, menos de lesar a natureza, né? Você não tira a vida de absolutamente nada. Você tirando ali os 3 primeiros, que eles chamam equívocos, né? Você tirando, vamos dizer, o carnivorismo, o carniceirismo e o onivorismo, né? Os demais, todos têm um ponto em comum, apesar das divergências, alimento cozido, alimento cru, vai proteína animal, não vai, né? Os derivados. Qual é o ponto em comum? O que é que você deve eliminar da sua alimentação? O fumo, o álcool e a carne. E há trabalhos, inclusive, nessa obra do Vegetarianismo e Ocultismo, falando do mal que o álcool faz, né, às famílias e à população de um modo geral, né, o que se destrói. No Brasil, já ali no início do século passado, como eu falo muito lá do Franco da Roça, né, que é da outra palestra, ele fez um trabalho, um tratado sobre exatamente a preocupação dele no início do século XX era com o alcoolismo, né, a quantidade de pessoas que eram presas, cometiam crimes, né, sob efeito de álcool, e isso preocupava demais, era uma questão de saúde pública, né, e isso até hoje vem bem salientado e só cresceu, porque a gente só vê de segunda a segunda os barzinhos lotados, né, isso é crescente. O que se deve, então, evitar? Vamos dizer, do sistema alimentar 4 a 8. Gorduras, chocolates, né, chás em excesso, mesmo esses chás medicinais, usar no momento oportuno, né, quando necessário, café, enlatados, alimentos com conservantes. Então, isso deve ser bem observado, né, para quem quer ter uma dieta, uma longevidade, uma vida saudável. E adotar uma alimentação, vamos dizer assim, ser frugal, comer pouco, comer no momento que você está se alimentando, buscar tranquilidade, mastigar, né, intensamente, ou seja, ter uma postura realmente perante o alimento, como se ele estivesse dando a sua vida, não só física, mas como sua vida emocional, mental, trabalhando os seus veículos, né? Os yogis, os sábios já diziam que nós somos aquilo que nós comemos. Então não é só uma questão de estética, esse povo aí comendo para fazer dieta, né? Aquela obsessão, não. É porque isso vai trabalhar também o nosso corpo astral e o nosso corpo mental, e não nos podemos esquecer que quando partirmos desta, nós vamos passar a primeira metade da nossa vida do lado de lá, no mundo astral, né? Então nós vamos ser o resultado das nossas emoções aqui. É essas que nós vamos levar. Professora, então nesse caso, comer, alimentar-se é um sacerdócio. Então. Sem dúvida, sem dúvida. E nós vamos ver isso aqui adiante, né? Dando alguns... Olha, trazendo do ponto de vista fisiológico aqui, não sei se dá para vocês... Aí é o cientista, quer dizer, todo o trabalho... Isso, gente, desde do início do século passado, não sei se a Marília conhece, inclusive, o Dr. Alberto Lira. Ele fala, Dr. Alberto Lira, ele traz muitos trabalhos aqui científicos, né? E que se chega para exatamente mostrar. Conhece, né? Então, tem aqui um trabalho dele, olha, do Grupo Naturista de Boa Vontade. Tá vendo, ó? Aqui eu não sei o ano aqui, mas ele fala, julho de 58, para vocês verem, ele traz aqui de pesquisadores de bem antes. Ou seja, isso a ciência procura, né, levar à luz aos seres humanos de que não são
preparados fisicamente para comer carne, né? E do ponto de vista fisiológico, houve essa tabela aqui, foi construída para vocês perceberem, né, os seres humanos, frugívoros aqui inclui os antropóides, tá? Olha como que é o organismo do carnívoro. Ele tem, ele não tem poros na pele, né? Por quê? Ele respira pela língua, ele tem hábitos noturnos e descansa durante o dia. Eles têm garras afiadas, que é exatamente para rasgar a presa, né? O intestino deles é bem curto. Por quê? Porque a digestão tem que ser muito rápida, né? Por conta das toxinas, né? A carne apodrece muito rapidamente e, se liberado essas toxinas na corrente sanguínea, é fatal. Eles têm ácido muriático, né, no estômago para digerir músculos, animais, ossos, enfim. Os dentes, não sei se eu falei para vocês, né? O comprimento, então, do intestino é 3 vezes o tamanho do corpo. Para expelir rapidamente. Ausência de molares. Então, sempre são os dentes sempre afiados. A saliva é ácida, nenhuma pitialina para digerir cereais, porque nós temos a saliva, né, as glândulas salivares. Então, por que a gente fala da mastigação intensa daqueles sistemas alimentares? Porque devemos fazer esse trabalho primeiro, né, na boca, já para facilitar a digestão lá no estômago. E eles não. No caso dos herbívoros, outra coisa, eles são preguiçosos, né, gente? Vocês já viram algum carnívoro prestar trabalho, aqueles trabalhos pesados mesmo? Já viram isso? Já viram? Alguém tem gato em casa? O gato, ele dorme, ele é um preguiçoso. Ele não trabalha. Porque o né? boi, o cavalo e o elefante têm uma potência para carregar peso. Ele é o herbívoro. É o herbívoro, né? Eles são elefante, o boi, né? O cavalo. Eles têm uma força muito grande, um vigor muito grande. Quer dizer, já por eles, já cai por terra aquela teoria que se não comer carne, né? Eles comem o alimento diretamente da terra. Então, O leão, o tigre, todos esses carnívoros famosos, eles querem dormir constantemente. querem dormir, eles descansam. O urso hiberna, não é? O urso ele hiberna, eles hibernam, a cobra hiberna. O que ela faz? Né? E os herbívoros, eles transpiram através de milhões de poros da perna. Então, o carnívoro ele não transpira, é pela língua, né? Outra coisa, o carnívoro, quando ele vai beber água, como é que ele faz? Ele bebe água com a língua, né? Já o herbívoro, frugívoro, os seres humanos é com a boca. É que a gente sofisticou, ó, o polegar. Nós sofisticamos, mas é com a boca. Transpiramos, olha, o que nós temos em comum? Transpiram através de milhões de poros da pele, tanto o herbívoro, quanto o frugívoro, quanto o ser humano. Ausência de dentes caninos frontais afiados, herbívoros, frugívoros e humanos. Glândulas salivares bem desenvolvidas para pré-digestão, olha, os 3 idênticos. Saliva alcalina e muita pitialina para pré-digerir cereais, quer dizer, então faz todo o trabalho na boca. A gente vê, né? Inclusive essa mordida de lado, não tem? A vácuo, que você vê eles comendo, né? É que a gente, não é? A gente não faz. A gente também tem esse movimento aí lateral. Molares para triturar. Ácido, né, estomacal 20 vezes mais fraco que os dos carnívoros. Por quê? Né? Porque nós não somos preparados para aí digerir ossos,
músculos, né? Tudo que tem um animal. Professora, a fama do bafo de onça, que é onça, aquele bafo terrível, né? Eu não sei. Dessa acidez da saliva, né? Não sei, olha, nunca cheirei a boca de uma onça, mas deve ter, talvez por conta disso. Porém, no Paraíso de Goiás, os fazendeiros lá falavam que quando eles iam caçar a onça por causa que elas começavam a atacar o gado, Que eles tinham Pode ser? Só para caçar. Eles falavam que o bafo é terrível. Pode ser. E aí eu cheguei lá, cheguei a ter um gatinho lá, e um dia eu estava muito perto do gatinho, e o gatinho ele bocejou assim, aí eu senti um bafo de onça. Pode falei, ser. eu acho que deve ser. É, o cão também tem. Embora se a gente não escovar o dente também, gente, é. Bom, o comprimento do intestino do herbívoro é 10 vezes o tamanho do corpo, o frugívoro e o humano é 12 vezes o tamanho do corpo, né? Então, há já comprovado cientificamente que a pessoa, né, ao comer a carne, essa carne fica 5 dias para ser eliminada do seu organismo, né? Tudo o que dela, né, o que nela continha. Isso é o causador, né, que eles fizeram um estudo com 50 mil vegetarianos, que é aqueles adventistas do sétimo dia. E eles perceberam que o índice de câncer entre os adventistas, né, principalmente câncer intestinal, é praticamente zero. Enquanto que em pessoas que comem carne, a incidência do câncer do intestino é muito alta. Então, ou por conta exatamente dessas toxinas que a carne, né, que é liberada, ou porque o próprio organismo desenvolve algumas substâncias para combater essa carne, né, que está no seu intestino ali até ser eliminada. Alguma dúvida quanto do ponto de vista... Deixa eu ver o próximo aqui que eu já não sei. Aí vem uma ilustração para vocês. Qual será que é o humano, gente? Qual que é o humano, né? Com qual que é mais parecido aí? Né? Com o lado esquerdo ou direito de vocês? A dentição humana? Com o herbívoro, né? É muito parecido. Mesmo os caninos humanos, talvez tenha sido uma transformação no organismo nesse período glacial mesmo, né? Para essa sobrevivência. Isso não sei, não tenho esse dado. Mas mesmo assim, os caninos humanos são pequenos. Agora, olha o cão ali. E talvez o cão, é que ainda come ração e tudo. Mas talvez haja essa mutação, não sei. Não sei. Mas o herbívoro é bem... Aí vem, né, essa pergunta. Bom, mas peraí, se os cientistas estão falando... a carne realmente ela é nociva à saúde? Você acabou de dizer que o organismo do ser humano não é preparado, não é feito já, e fisiologicamente está comprovado que não é feito para consumir carne. Então, por que vem toda essa propaganda? Né? Por que será? Quando a gente vê aquele negociante, aquele outro ali, que depois a gente vai mostrar a próxima fotografia, para vocês terem uma ideia, 80% do cereal produzido na América, ele é destinado à alimentação do gado. Se reduzisse a criação de gado em 10%, todo o cereal que é destinado ao gado daria para alimentar, eu não sei se é 60, agora deixa eu falar só para vocês terem uma ideia. Peraí. Só para vocês terem uma ideia.
60 milhões de pessoas, 10% da redução. O gado, ele consome 8 vezes mais água do que a água que é necessária para a irrigação de legumes, de verduras. Então, nós vemos aí a terra, né? O problema na África, principalmente, né? A fome que até pouco tempo aí, e ainda até hoje, mas tem toda aquela filmagem, aquela pesca predatória ali na costa da Somália, os Estados Unidos, o Japão e outros países fazendo essa pesca, invadindo, né, a área marítima da Somália. Pastos, quer dizer, espaços de mata. Há uma previsão, inclusive, de que a Mata Atlântica, isso em 1990, iria desaparecer se for crescente esse consumo de carne, ou seja, com a criação de gado. Em 1970, um americano ele consumia 23 quilos de carne por ano. Em 1990, ele já consumia 58 quilos de carne por ano, cada americano. Então, quer dizer, nesse condicionamento, né, nessa maciça propaganda ao consumo de carne, o que é que se espera? Né? A devastação e o desaparecimento da Mata Atlântica, né? Outros espaços, realmente o desaparecimento de povos, se não migrarem, né? A gente não sabe. Mas aí a falta de água, eu não sei se vocês viram um documentário na África, algumas tribos com canudinho, um canudo, lógico, né, natural, buscando água no solo pela falta de alimentação. Então, isso há um interesse muito grande. As indústrias alimentícias, elas só perdem para as farmacêuticas. Mas é muito dinheiro que rola, né? Recentemente, eu tenho que falar, isso está sendo gravado, eu tenho que falar porque a minha decepção foi tamanha com o Roberto Carlos. Sim, Né? sim. Foi tamanha, né? O Tony Ramos, quando ele fez aquela propaganda da Friboi, eu já fiquei assim, falei, gente, que chato, né? E foi assim, foi crescente. Você vê o que é um apelo, uma propaganda, né? O que cresceu, então, dando confiabilidade àquela carne. Aí vem o Roberto Carlos que fala que voltou a comer carne. Sim. Ah, não sei. Mas depois também isso foi dramático, né? Então isso dá muito dinheiro. Donos, vamos dizer, são os fazendeiros, são os donos de matadouro, são as fábricas de embutido. Para vocês terem uma ideia, a carne, o que eles colocam de conservantes, nitritos, nitratos, porque rapidamente aquela parte que, quando o animal é abatido, rapidamente a carne ela começa a esverdear. Então esses corantes que são colocados é exatamente para dar aquele tom da carne avermelhada, a carne fresca, né? E a quantidade também, né, dos laboratórios que vão vender o quê? Os hormônios, as vacinas, né? É muito dinheiro. Uma vez eu vi no metrô, tinha aqueles outdoors, né? Seja vegetariano, deixe de comer carne, né? Automaticamente, no mesmo espaço que era assim, o metrô tinha essa parte assim, né, as laterais. Hoje é televisãozinha, né? Eu não sei, né? Aí foi assim, bombardearam de propaganda dizendo que você deveria comer carne, que carne era saudável. Pode falar. Boa noite. Boa noite. Uma pergunta, por gentileza. Já ouvi mais de um lugar, mais de uma vez, sobre o fato histórico que se o ser humano no passado, no tempo das cavernas, não tivesse
carboidrato de carne, possivelmente ele não teria desenvolvido o cérebro, o raciocínio da forma como ele desenvolveu com a gente tem hoje, que a gente tem. A senhora sabe se isso é um fato verídico, sabe da veracidade disso? Não, o que a gente tem até o Homem das Cavernas, quer dizer, que veio posteriormente a esse período glacial, né? Então, dentro desse momento anterior, que se tem de registro, que era frugivorista e depois evoluiu, eu não sei te dizer, o que eu tenho aqui, né, como pesquisa, logicamente a gente vai pesquisar o lado, né, dos cientistas que dizem que isso foi, eles fazem a comparação inclusive com guerreiros, com pessoas que não comiam carne, que eu vou depois falar algumas aí, e que isso não influenciou em nada. Ao contrário, fizeram inclusive comparações, né? Então, não sei até que ponto, porque tem as teorias materialistas, isso tem, mas... Sobre a ciência, afirmando que se nós não comêssemos carne, a gente ia regredir ou não ia estar... Então, mas esse é o outro apelo. Então, por que existe esse contraste, né? E pessoas aí, vamos dizer, idôneas, que eu vou falar ainda um pouco adiante. Pode. É uma abordagem. Também. O que pode ter... Não, o que pode ter acontecido, veja, a era glacial não foi uma coisa que o homem pôs, foi uma coisa imposta ao homem. A partir do momento que você tem a vida, tudo é tranquilo, você está, vamos dizer, entre aspas, no paraíso da tua vida, né? Você tem sua casa, sua vida está feita, você tem uma vida organizadíssima, tudo bem. De repente, te vem um desafio. Esse desafio te desestabiliza para quê? Para você buscar uma solução. É o instinto de vida. Então, quando vem essa era glacial, o homem perdeu, né? A fonte de alimento escasseou. Ele foi obrigado a desenvolver recursos, armas rudimentares, né? Como falei, do polegar. Houve uma necessidade de trabalhar ali a ideia, né? Ainda que seja rudimentar, para buscar a sobrevivência. Talvez aí o cérebro tenha se desenvolvido, mas não por causa da carne, por causa do desafio, da sobrevivência. Entendeu? Então a gente cresce exatamente a partir do desafio, né? Se a tua vida está... Por que sempre vem alguma coisa que desestabiliza? Porque se você passa por esse obstáculo e sai, né? Se sai bem, você cresce. Né? Seja intelectualmente ou seja espiritualmente, mas você cresce. Professora, a pergunta que eu coloquei, a posição que nós falamos ali atrás, fez eu lembrar o seguinte: nós temos que lembrar que atualmente quando a gente fala a ciência, a gente tem que lembrar que tem a questão da ciência, a indústria científica. Porque hoje a ciência depende de muita verba, então tem muito estudo aí que está, na verdade, sendo feito para dar base a algum interesse econômico e financeiro. Então é essa a grande
Não, e outra coisa, ele pode estar se apegando a uma variável. Eu não estou dizendo até que ele não seja, esse cientista não seja idôneo, mas ele pode estar se apegando a uma variável para justificar uma outra coisa, né? Que alguém que vai ver esse mesmo, ou talvez já pesquisou, esse mesmo foco de pesquisa, pode chegar a um outro resultado. Então, vamos dizer, essa hipótese que eu te passei. Não é porque comeu carne, mas é porque foi colocado em desafio. Então, o que é que cresce? Né? É quando você tem que buscar uma solução? É quando, no caso deles ali, né, você tem uma indústria de carne, né, de frangos. Aí agora a Sadia, acho que a Sadia lançou um frango sem hormônio, né? Porque era dado que, por quê? E isso tem uma concorrência, está lançando isso. Não tem hormônio? Pode não ter. Mas esse animal, que eu vou até mostrar, gente, que eu preciso até correr aqui com vocês. Olha, eu vou mostrar uma foto que ela é impactante, tá? Isso aqui, para quem é mais velho, né, chegou a ver a fome ali na Etiópia, né? Ali é um carniceiro, olha, essa criança ela está morrendo, né? E ele já está ali aguardando, né? Então o carnívoro, né? Não é o carnívoro, né? Ele mataria. Está aguardando, essa criança está à morte, né? É uma criança. É uma criança. Isso é a política, né, de favorecimento do interesse de poucos. Os próprios cientistas, alguns, né, um grande grupo de cientistas, dizem que quando há alimento suficiente para que existam nesse planeta 40 bilhões de pessoas. Que esse controle da natalidade que é tão necessário, ele é lançado em função do desequilíbrio da distribuição de rendas, da prevalência do interesse da minoria. Tá? Então, a carne é um dos fatores, a indústria alimentícia, né, e o favorecimento. Vocês sabem o quanto a carne ela é, a exportação, o medo da China. Não foi que não queria importar a carne do Brasil por algum motivo lá da vaca louca? Essa vaca louca, houve um prenúncio disso nos anos 80. O alerta, porque estavam dando ração à base de carne para animais, para a vaca, que é herbívoro. Quando eu fiz carne, já em 1920, mais ou menos, ele denunciou. Tem um livro dele que fala da ração à base de carne dando para gado, né? E aí eclodiu isso aí nos anos 90, que foi essa loucura. E isso também é resultado, gente, tá? Então vai tudo veja 58 quilos de carne para um americano e o que resta para essa pobre criança. Bom, aí nós vamos falar um pouco dos aspectos, né? Os aspectos morais e espirituais. Eu aproveitei isso muito ali do Bhagavad Gita, que é muito interessante, né? Eu vejo ali o demônio da ignorância a devorar, né? Porque assim, a gente fala, mas por que eu tenho que parar de comer carne? Ou por que eu tenho que... Né? Quando eu penso, né, no sacrifício, naquilo que eu estou interferindo no meio ambiente, né? Que diferença faz, né? A diferença, sim, é que o fato de você está compactuando com o crime. E digo mais, a maioria de nós aqui não tem a coragem de trabalhar num abatedouro, né? Então, aquele que está trabalhando num abatedouro, ele está servindo às pessoas que comem carne. Você está dando a ele um destino muito cruel. Né? Em Chicago, um carniceiro, açougueiro, tem vários nomes, que é aquele que trabalha desde o açougue até o abatedouro,
eles não podem participar de júri. Por conta de quão rude, né, de tão bruto que ele se torna pela atividade que é desenvolvida, né, que ele desenvolve. Então, aquele que come carne, ele está compactuando para o sacrifício dos animais, ele está compactuando, né, para alguém estar fazendo isso por ele. Foi o Leadbeater que conta aqui que um pastor nos Estados Unidos conseguiu um emprego para um rapazinho, né, deu uma oportunidade, e ele foi trabalhar então num abatedouro. Aí diz que o menino começou a ficar pálido, a não comer, né, amuado, até que ele falou para o pastor, ele falou: olha, eu vou passar fome, mas eu não vou mais para aquele lugar. Tal a tristeza que né, tomou conta dele. Portanto, nós assim devemos pensar assim na vida, né, na construção aí da nossa consciência, como eu falei, da evolução, e isso cada vez mais. Talvez hoje, né, alguns aqui de nós não tenha a percepção assim do quão gratificante em cima de hábitos nossos, outros muito mais já têm uma consciência muito mais clara, mas assim há aquele exemplo de que você está em alto mar e que de repente você enxerga, você está completamente em alto mar, você não enxerga nada, você acredita que exista a Terra, né, em um espaço que você possa pisar. De repente, né, conforme esse navio navega, enxerga alguma coisa bem ao longe que destoa do oceano. E aí, conforme vai aproximando, aí você já vê que aquilo é uma ilha. Você já percebe a vegetação, você já percebe que existe então árvores, e quanto mais você se aproxima, mais clara e mais lúcida é a sua visão daquela ilha, então, que o navio se aproxima. E é assim a nossa consciência. É importante que nós escutemos a voz interna, que a gente possa ouvir, refletir a respeito e queira realmente pesquisar, não só do ponto de vista científico, que é muito importante, a ciência está aí para a gente tomar, realmente trazer a razão a muitas coisas, né? Mas também dos nossos próprios condicionamentos, não só em relação à carne, né? Mas em relação a tudo na vida da gente. E eu vou trazer aí o pensamento de um existencialista, o Rollo May, que ele diz que o homem, ele é o resultado do conflito entre a vontade de Deus, que a gente pode falar de virtudes, né, e a vontade egocêntrica. Então, que é deste conflito, desta tensão, é que surge o desenvolvimento moral, a consciência, a evolução espiritual. Quando isso acontecer dentro de cada um de vocês, é o momento para qualquer coisa da vida, né? Então, deem um voto de confiança, procurem observar pessoas que seguiram, que têm um caminho daquilo que vocês têm dúvida, a vida delas, né? E os estudos, principalmente. Aqui eu trago para vocês só um exemplo do que o povo, né? Da comida, das barbaridades, que não é só o boi, né? O frango, o tempo de abate, ali 40 dias, eles dão hormônio, eles fazem até com essa tirada aí, sem hormônio desse frango aí, mas não se esqueçam que esse animal, ele come 24 horas, porque o animal, a ave, quando o sol se põe, ele sabe, né? Ele vai buscar o lugarzinho para dormir. E de manhã o galo ele canta. E aí eles são colocados sob luz intensa durante 24 horas para poder
comer e atingir o peso ideal para o abate. O vitelo, ele mama muito pouco, aos 6 meses ele é abatido. Geralmente é escolhido a vaca holandesa pela a carne, né? Ele fica pouco antes da morte, ele fica num lugar sem luz, totalmente comprimido para não criar músculo nenhum, e aí ele vai ser abatido. O ganso, aqui no Brasil geralmente é o pato, né? Para eles fazerem aquele patê de ganso, de fígado. No Brasil eles usam o pato, quer dizer, eles dão uma alimentação à base de eles abrem a boca, né? Eles levam lá no fígado do animal a ração para que esse fígado ele fique hiperatrofiado, chega a pesar 500 gramas um fígado para ser abatido. O coelho, né? O caranguejo, que eles vão buscar. Então existem 2 formas de sacrifício, que é quando eles têm um ponteiro aqui bem no meio da carapaça, ou quando eles são colocados na água fervente. O coelho também, a engorda, abatido com 90 dias, com eletrochoque ou golpes aqui na... Ai, gente, como é que chama aqui? Na nuca, né? E o porco é uma coisa terrível, gente. Terrível, né? Eles ficam bem comprimidos ali e de uma forma bem absurda. Esse da Vida Universal, até esse cartaz ele é bem forte, né? Se vocês quiserem ver, passar. Então, e o gado, como vocês sabem, né? A criação, o abate e tudo mais. Aqui também nós temos que, olha, aqui isso aqui é bem antigo, hein? Essa aí foi recebida nos anos, foi 2000 e pouco, veio até, esse material veio todo da Alemanha e é uma Vida Universal, né? Tem aqui no Brasil também. Olha que interessante, recentemente veio à tona essas pesquisas com cães, né? Os beagles, né? Então não só a alimentação à base de carne, mas o uso de animais, né, para pesquisas, quer dizer, ao bem querer, à vaidade do ser humano. Olha a tristeza do olhinho dele, ele está logicamente colocado aí num cativeiro, ele é usado para pesquisas. A carinha de sofrimento dele. Esse aqui é um outro animal também, olha, são os primatas. Olha a tristeza, o olhar desse animal, né, ali sendo utilizado, né, para as pesquisas, eles aqui enjaulados, o olhinho deles tão significativo, né? E aqui alguns aforismos sobre a violência, porque é uma violência, né? Tanto a alimentação quanto esse uso indiscriminado, né? Achando o homem que pode ser dono absoluto de tudo e de todos, né? Ao contrário, nessa condição de evolução nós temos que cuidar e desenvolver a compaixão. Então, assim, os cientistas materialistas, eles vão dizer que a vida se fundamenta em quê? Em força e matéria. E os demais, os espiritualistas, né, que têm uma outra visão, vão dizer que a vida é vida e consciência. Então, se o homem atingiu essa capacidade, é dever dele cuidar dos demais seres. Então, assim, o problema que só se sabem solucionar pela violência devem ser expostos de outra forma. Eu vou pegar alguma coisa só, gente, para não, né, é um exemplo, para não também, o tempo está bem avançado. A negação e repressão da nossa agressão projetada sobre o inimigo aumenta a probabilidade do aparecimento da assim chamada e aceita contra-violência. A violência é simples, mas as suas variantes complexas. E aí, né, acho que cada um olhando
É totalmente o contrário do propósito da evolução. Aí eu trouxe que você fala até, né, de comer carne. Estou te atrapalhando, Nana? Não, você tem aí também, né? O Pitágoras, ele dizia, o grande sábio. Uma curiosidade, gente, um recordista de natação, falando dos aspectos mais comuns, físicos, que é o que convence mais as pessoas, né? Do que esses mais que precisam cultivar mesmo o autoconhecimento, a reflexão, ver os próprios condicionamentos. Então, um exemplo físico, um recordista que, do meu tempo, eu era apaixonada por ele. Né? Que ele fez o personagem, o Tarzan. Né? Ele foi recordista 56 vezes em natação. Ele era vegetariano. O Johnny Weissmuller. A maior tribo, a tribo mais forte e saudável dos gregos, eram os espartanos, que eram vegetarianos. Nos Jogos Olímpicos, né, quando eles se preparavam para os Jogos Olímpicos, os gregos, e os Jogos Istmicos, eu acho que Jogos entre continentes, eles faziam uma dieta sem carne. Então, por aí né, vão as pesquisas falei algumas coisas para vocês. Então, o Buda insistia com seus discípulos para que eles não comessem carne. Os sábios sacerdotes do Egito Antigo não comiam carne. Os antigos gregos, egípcios e hebreus descreveram o homem como comedor de frutas. Platão, Sócrates e Pitágoras eram fortes defensores da dieta vegetariana. A grande civilização inca baseava-se na dieta. Aliás, o que era o alimento sagrado para eles era o milho, né? Os sábios taoístas eram vegetarianos. Os primeiros cristãos e judeus eram vegetarianos. E aí vem passagens bíblicas. Que as pessoas dizem, não, mas na Bíblia tem que comer carne, né? Aí tem alguns exemplos. E Deus diz, ei que vou dar toda a erva que dá semente sobre a terra e todas as árvores frutíferas que contêm em si mesmo a sua semente, para que vos sirvam de alimento. E Gênesis 9:4, somente não comereis carnes com a sua alma, com o seu sangue. Romanos, né, São Paulo apóstolo escreveu sua carta aos Romanos. É bem não comer carne, nem beber vinho, nem fazer coisa em que teu irmão encontre tropeço, ou se escandalize, ou enfraqueça. E aí tem o Evangelho Essênio da Paz. Historiadores descobriram textos antigos, semelhantes ao Novo Testamento, descrevendo a vida e os ensinamentos de Jesus. Então Jesus diz, e a carne de animais sacrificados no corpo de uma pessoa tornar-se-á sua própria sepultura. Porque em verdade vos digo, aquele que mata, mata a si próprio. E aquele que come a carne de animais, deixa eu pegar aqui porque não dá para ver, sacrificados, come o corpo da morte. Bom, aí vai uma sugestão, né? Ninguém pode, vamos dizer assim, tirar um hábito, arrancar, né, pela raiz. Então, aí vem, isso foi até muito discutido, né? Porque a pesca, o pescar, ensinar a pescar, aí tem um lado muito simbólico, né? Do pescador, não, e os seus peixes, né? Até que ponto de multiplicar o pão, o vinho, o peixe. Então isso é um pouco, porque ele foi criado com os essênios, né? Todo história, quem estuda aí, quem é mais aprofundado em cristianismo, até pode. E os essênios, eles eram vegetarianos. Então, assim, dos 12 anos até os 30, né, você não tem história dele, não há registro, né? Essa, vamos dizer, a pessoa Jesus, né? Só
A gente não sabe, porque tinha as oliveiras, tinha tanta... Mandava pescar. Quantas histórias de pescador tem, né, daquela época? Talvez ele se abstinha disso, né? Mas Porque o peixe não tem o sangue, né? ele tem. Na verdade, assim, há alguns peixes, como eu falei, o sistema nervoso, o mamífero, ele já tem, o animal, ele tem um sistema nervoso mais complexo, se você pensar no vegetal, né? Se você pensar no homem, o sistema nervoso humano é mais complexo que o do animal. E mesmo entre animais, se você pegar um peixe de cardume, pegar um boto ou um golfinho, né, uma baleia, até que já são mamíferos, aí existe uma sofisticação. Deixa eu falar uma coisinha. Peixe com escama era permitido. Era permitido. Só com escama. Mas ele em si, ele não, pelo menos todos os dados que vêm, né, dentro da é que ele não fazia uso Sim. e talvez por, vamos dizer assim, num momento escasso, né, do que ia usar, qual seria a alimentação, qual era, vamos dizer, seria a menos danosa, numa falta, como se falar, por exemplo, dos esquimós, né? É diferente quando a gente vê aquele assassinato dos bebês focas para se tirar o couro para fazer casaco, ou eles irem lá e sacrificar porque é a única fonte de alimentação deles. Esse negócio com escama. Você chegou a pesquisar? Não vou pesquisar. E ele falava que nessas coisas da Bíblia, o que era permitido era com escama. Peixe com escama. É. Bom, mas ele em si, a história, não sei qual era a dificuldade da época. Ele em si, o que vem como história, que era vegetariano, né? E eu não sei a dificuldade da época, né? Naquele momento. E o que seria menos lesivo, porque tinha ovelha, que nem falar que sacrificou o cordeiro, né? Isso é meio que incompatível. Mas enfim, gente, se vocês, quer dizer, o que vale a pena, né? Adotar, quem tem interesse em pensar a respeito, né? Em, vamos dizer, ter uma outra dieta que não com alimentos, né, à base de carne. Então, cultivar outros hábitos, né, lentamente, e trocar ideias com pessoas que já tenham adotado uma alimentação vegetariana. Se nada disso funcionar, tire uma tarde para visitar um matadouro, né? Quem sabe aí... Não, porque isso aconteceu com uma pessoa. O padrinho falou, então eu vou te levar, né? Quando viu realmente... E eu tenho um vídeo que chama A Carne é Fraca, do Instituto Nina Rosa. Quem assistir, eu não tenho coragem de assistir, porque é uma coisa horrorosa, é uma tristeza imensa, inclusive com as aves, a seleção de frangos, de pintinhos, é uma coisa medonha. Eu estou trazendo aqui para vocês, isso é para cada um, espero que dê, né? Para vocês levarem e dizer para vocês, gente, que valor de realidade é função de estado de consciência, né? Então, por isso que eu digo, pensem, estudem, procurem estudos científicos, leiam a respeito, né? E vamos dizer assim, não é chegar e falar, olha gente, vamos ser vegetarianos, não é incentivar, né, num sentido de ser o chato, mas é procurar, né, a partir do momento que alguém tiver um interesse. Aqui atrás vai ter elite vegetariana e vegana do mundo, filósofos, escritores, cientistas, políticos, astros, estrelas, personalidades do esporte, aí vocês vão ter uma ideia. Então, e os alimentos que vocês podem substituir. Mas tem muita comida muito gostosa vegetariana. A gente costuma jantar às vezes lá no Hare Krishna, eles têm coisa Muito gostoso. que não faz a mínima falta. E tem coisa que parece que é carne, inclusive. É. Sabe? Que tem assim, referente não faz falta nenhuma, eu acho tão bom. Que as pesquisas, assim, quanto tempo tem aqui só para você? Tem. O que as pesquisas ultimamente têm colocado é que até
recentemente teve o Globo Repórter falou, né, de um atleta, alguns atletas, um inclusive que só se alimenta de verdura, de frutas, abre a geladeira dele, não tem nem fogão em casa. E eles estavam falando da falta de vitamina B, então a necessidade da reposição de vitamina B. Aí também é porque, nesse caso, isso que eu falo, esse rigor do frugivorismo, você tem que ter uma vida, não pode ser dentro dessa loucura que a gente vive, né? Num desgaste, assim, tem dia que não dá tempo de você almoçar, você vai tomar um lanche, né? Teria que ter todo o sossego, o contato com a natureza, que é bem diferente da nossa vida aqui na capital. Mas aí já tem para vocês, a castanha, ela tem a concentração de proteína, que se pegou, Plínio? Que faltou para alguém? Faltou para você? Aqui tem. Gente, isso aqui tava guardado, você tem, né? Isso aqui tava tão... Eu tô com medo desse fio aqui, não... Acho que eu fiquei presa aqui, porque... Não, mas até que vai. Tava guardadinho. Quem que é? É o Luciano. Tem? Tem. Tem mais? Que alguém tá precisando? Oi. Uma coisa interessante também é um pouco errôneo achar que o ser humano sempre consumiu carne da forma que a gente, de modo geral, o ser humano, consome carne hoje em dia. Você não precisa ir muito longe. Se você pegar, você falou dos gregos, dos romanos, se alimentar, ter a dieta, a carne, é muito difícil, porque principalmente naquela época. Conservação, você não tem como conservar, você tem que caçar. É muito mais fácil você se alimentar de raízes, de legumes, pela facilidade mesmo. Né? E esporadicamente eles matavam um animal e se alimentavam dele, mas não era regra, que nem hoje, eu não passo uma semana sem comer um bifinho. Né? Não passa o dia, tem gente que come todo dia. Você acha? Nossa, ali na época dos reinos, eles comiam... Hã? Sim, mas você... Mas você tinha muito quintal. Você tinha muito quintal também. Você tinha muito galinheiro. Era muita galinha. Sim. Você está dizendo o hábito de se comer carne se comia, mas não era frequentemente. Talvez por conta do preparo, que é aquilo que a gente falou aqui do matadouro. Mas imagina, eu não sei se alguém aqui, eu ouvi, graças a Deus eu não vi, eles matarem um leitão, é uma coisa horrorosa. O grito que esse animal, como ele grita, porque, gente, eles pressentem até o trono, que não dá tempo. Eu vou assim me preocupando. Esse livro, Os Quatro Gigantes da Alma, o Miri Lopes, ele faz uma descrição, inclusive, de um recém-nascido, que fala do envenenamento, né, da carne. Porque se você joga um bebê, um recém-nascido assim, né, você faz assim esse movimento, quando você pega ele de volta, né, ele está estático. Se tirar uma radiografia, as alças intestinais, todos os órgãos vitais, o sangue recua para o centro do organismo. Se você fizer um corte, não vai sangrar, porque o sangue está ali. A descarga da adrenalina, o olhar é um olhar que não é fixo em alguma coisa, é um olhar assim, né, em estado de choque. Então isso tudo para justificar o seguinte: quando o animal ele está para morrer, como qualquer um de nós que estamos aqui numa situação de perigo, põe você em um ladrão, né? Imediatamente você está ali
Eu como pus meu celular no que vim pra cá aqui. Mas você tá ali, você tá naquela situação que você não sabe o que vai ser de você, né? Imagina um animal, ou ele vendo um animal sendo abatido, ou ouvindo, ou cheirando, né? Porque o faro deles é uma coisa... A quantidade, né, de hormônios, de substâncias que ele vai secretando por conta desse pavor, né? Quando ele entra no matadouro, que ele vai para o corredor da morte, que eles chamam ali, né? Que eles põem eles naquele corredor em fila, eles querem recuar. Eles não querem prosseguir. Eles sabem o que vai acontecer. Como o porco, ele sabe o que vai acontecer. Você pode, o carneiro mesmo, se você esconder, né? Você não, quem vai abater, ele esconder a faca atrás, né? Tá com a mão assim, mesmo assim, e ele chora. O carneiro, ele chora. Tem um estudo que diz que se o carneiro chorar, a carne fica ruim. Então ele não pode perceber que ele vai... Olha que coisa horrorosa. E mesmo, imagina o frango, né? E o que é mais terrível, que nessas fazendas, nesses sítios assim, as pessoas, vou pegar essa galinha, né? Chegava lá, punha a bacia, tá ali o galinheiro, tá todo mundo ali tá assistindo e tá lá naquele processo, né? Ou matando o porco e há isso, né? Quando você separa o bezerro da vaca, ou o potro do cavalo, é uma coisa muito triste. O choro da égua, o choro do potro, enfim, mesmo esse bezerrinho, né? Você imagina, é o animal, para vocês terem uma ideia, a vaca, ela tem o mesmo tempo de gestação que o ser humano. Ela demora, né? 9 meses para gestar e dar à luz, né? E ele mamar é muito pouco tempo. Aí ele é tirado dela, simplesmente é tirado. Então é de uma crueldade, gente, que se a gente parar para pensar em tudo isso, nessas pesquisas, né? Todas essas associações, os animais que eles fazem esses cruzamentos de hormônios, então muitos ovos, quando chocam, é pintinho de 3 pernas, de 3 patas, sabe? De 2 cabeças. E eles jogavam, nesse filme A Carne é Fraca, eles jogam dentro da lixeira, de tipo um macaco, vivo, como uma coisa imprestável. E ela pegou, não sei se foi meia dúzia para criar, né? Desses que tem uma alteração genética, e eles vivem a alegria, né, o carinho, quer dizer, essa linguagem afetiva, porque eles têm, né, esse contato com o humano, o tratamento, pensar que realmente o corpo emocional deles já é desenvolvido, já tem só não tem o corpo causal, mas tem essa individualização assim dessa emoção, né? E os mamíferos ainda é uma coisa, é de um entendimento, é de uma sensibilidade que não dá para, enquanto existir isso, enquanto existir a matança, é impossível que este planeta seja um planeta de regeneração, de paz. É impossível. Né? O que fica, a gente não enxerga, é o que eu falei, é o ocultismo. A gente está estudando. Eu não sei como que ali em volta de um matadouro, como eles descrevem a cidade de Chicago, as crianças, né? Que parecem perturbadas, porque ele tem muita matança, né? Muitos matadouros. Então, quem é clarividente, né? E por coincidência, pessoas que comentavam de diferentes convívios, aí, quer dizer, começou, nossa, mas comentou isso, você também está comentando isso? Sabe como o mesmo assunto que é comentado por pessoas que não se conhecem, de repente vira um assunto único? É o que pairava, né, esse peso, né, essa energia pesada sobre o local, exatamente por
ocorrer assim muita matança, muito sangue, muito sacrifício. Aquele moço que foi preso, que ele matava as pessoas no parque, Que matava ele matava as Maníaco do pessoas parque. no parque. ao maníaco do parque. Eu vi uma reportagem, Sim. ele foi criado num matadouro. Não, ele tinha uma casa, foi bom você falar isso. Ele tinha uma casa, ele morava próximo, parece com a madrinha lá, né? E era um matador, esses matadouros não modernos, né? Porque o que eles fazem? Eles dão aqueles choques, né? Tá até aqui nesse cartaz, e depois eles fazem a sangria aí. E era aquele matadouro bem rústico mesmo, que dá aquelas marretadas. E ele ficava da árvore espiando os animais serem sacrificados. Então, quer dizer, ele reproduziu, até por conta desse transtorno nele, o que ele fazia com as vítimas era da mesma maneira como ele via o sacrifício dos animais ali, né? Que primeiro ele pegava, ficava de costas, amarrava e a primeira fazia cair, né? Ajoelhar. Porque o animal na marretada, a primeira coisa ele dobra, né? A pata dianteira, ele cai. E é assim que ele fazia, né? A ritualística da morte das vítimas. Por conta da sua profissão, você estudou a... Vê-lo? Não, eu tenho uma amiga que fez uma amiga fez a perícia. Fez a perícia nele. Professora, Tem algumas É. características, É. fisiológicas. Não, tem coisas desde, mas isso aí, quer dizer, uma pessoa pode a vida inteira ver isso, né? O que vai acontecer é um lado mais rude. Não sei se você vê aqueles caminhões de matadouro que chega para os açougues, o cara não faz isso? Com a maior naturalidade. Ele pega metade de um bicho e põe como se não fosse absolutamente nada. Quem, vamos dizer, desperta para... E é um sofrimento também despertar, né, gente? Você não consegue olhar para aquilo. Você olha para dentro daquelas coisas todas penduradas, é muito esquisito. Né? É algo muito triste, é muito pesado. E eles estão ali. Então isso embrutece. E não só o físico, né? Aquele sujeito que vai ser mais rude, mas, consequentemente, a sua emoção, né? O seu pensamento, quer dizer, tudo isso está interligado. Os veículos se... interpenetram, né? professor, nós temos que lembrar que karma é ação e reação. Então, tudo isso que a gente vê, que nós, seres humanos, fazemos com os animais sobre o pretexto de que é da alimentação, nós temos que lembrar que isso vai acabar voltando para nós mesmos. Então, quando a gente vê toda essa violência na humanidade, a questão da tortura, né? A senhora estava citando essa questão do dor quando ele está no corredor da morte. É a mesma expressão que a gente usa para os países que têm a pena de morte. Ó, fulano está no corredor da morte. Você sabe que a gente já vai recebendo isso, porque essa lei do karma, né? Então a espiritualidade leva em consideração isso. A gente não sabe que tá, né? Qual é a repercussão disso na vida das pessoas. Você não sabe, né? Que nem aquele sujeito que está ali, está matando, acha que aquilo é natural. Então, certamente ele não vai despertar para dons mais sutis. Né? O contato dele, né? O tipo de... ele vai estar muito mais sujeito às paixões inferiores do que uma pessoa que possa refinar os seus hábitos de vida. Né? Não é que uma pessoa que come carne ela é grosseira, mas ela está compactuando também com essas pessoas que vão ficar embrutecidas. Então tem um preço. Agora, a repercussão disso eu não sei. Como vai ser os senhores do karma vão se organizar nesse sentido, né? Mas tem um retorno, né? Eu não sei. O que você observa é um número muito grande assim, de pessoas com arteriosclerose, né? O problema do colesterol até pela gordura, né? Gordura de frituras e tudo, que tem, né? Para se evitar, mas também, né? O uso da carne. Por que será que os médicos... Mais da carne. Mas assim, eu, por exemplo, tenho colesterol alto, né?
É o metabolismo do fígado. Agora, essas pessoas que têm um colesterol alto e comem carne, a primeira coisa que o médico fala é: corta a carne vermelha. Não é a primeira coisa? Não, o rim também. Pessoas com problemas renais, eles cortam a carne vermelha, né? Olha, a partir de agora, e mesmo assim, quer dizer, bem controlada essa dieta à base de carne. Então, isso tem efeito. Como é que os médicos fazem isso? Né? Por causa dos vasos, né, que vão ressecando. Isso fica no corpo. É diferente do carnívoro, que elimina rapidamente. Tudo nele, né? A carne, o sistema digestivo é muito rápido. No ser humano, não. Então, imagina a quantidade de toxinas. Ou seja, não fomos feitos para comer carne. Não temos organismo, né, e nem um propósito evolutivo para se comer carne. Sabendo, inclusive, que existe toda uma indústria por trás, quer dizer, do ponto de vista econômico, político, ecológico, né, nós estamos colaborando, né, para a depredação, para o enriquecimento de poucos, para a miséria da maioria, né? Enfim, tudo isso tem um comprometimento. Alguma questão aí, gente? Olha, eu agradeço, viu? Agradeço e valeu. Obrigada. Lembrar que semana que vem a gente não vai ter palestras aqui, né, por conta do feriado. E na próxima sexta-feira a gente vai ter a comemoração do Lotus Branco.